Amen. Blessed Amém, people. povo abençoado. I want to finish with Eu the quero following. terminar com o seguinte. Remember the second part Lembre-se que a of the segunda dream, parte do sonho, conversation the a Lord showed me conversa about que o Senhor Venezuela me mostrou sobre a Venezuela is that é que the US, os Estados the US Unidos, submarine o submarino americano, comes close to the chega shore, perto da praia, but it mas passes. ele passa. It passes Ele by. passa ao longo da praia. there's a lot of panic and Mas people há run. muito pânico e as pessoas So even as the correm. Lord has Então, announced até this mesmo war, enquanto o Senhor anunciou you esta remember that guerra, recently I was lembre-se in the que State House recentemente eu estava na casa do when I met the governo president of quando eu Venezuela. encontrei o presidente da Just Venezuela, recently, about last apenas recentemente, na semana passada, And I gave him the e eu prophecy dei para ele a that I've seen profecia the US que eu submarine vi o coming. submarino americano broadcast vindo, live on foi Venezuelan transmitido ao vivo na TV And then the venezuelana, submarine e então passes. o submarino But there was a passa, lot of panic, mas havia Venezuelans muito running pânico, os venezuelanos their correndo boats and so dos forth. seus barcos e tudo isso. then after Então, depois disso, then he came on the no 18th dia when I departed 18, Venezuela, quando eu parti da 17th of Venezuela, November, no dia 17 de novembro, the president of o Venezuela, Nicolás presidente da Maduro, Venezuela, Nicolás at Maduro, my instruction, pela minha instrução, he decreed ele decretou that Venezuela que a is now a Christian Venezuela country, agora é um país cristão, that only que Christ Jesus, somente Cristo one who Jesus, healed people aquele que in curou that as pessoas naquela praça, in Caracas, na when he praça sent em me there, Caracas, quando ele me enviou lá, will be worshipped in seria Venezuela. adorado na Venezuela. So you must factor in Então, all o things. Senhor tem que fazer Probably tudo then isso, the Lord e will então relent. provavelmente o Senhor possa Blessed relevar. are the nations Bem-aventurada whose é a God nação is the Lord. cujo Deus é o I want to Senhor. finish with the Eu following, quero blessed terminar com o seguinte, povo All these abençoado, prophecies of todas Ukraine war estas and its profecias fulfillment, da guerra da Ucrânia e o seu the war in cumprimento, Gaza, a guerra em Gaza, when I went to warn the quando eu leadership fui of para Israel, alertar a liderança de and it was Israel fulfilled, e se cumpriu, the war a guerra between Israel and entre Iran, Israel e o Irã, when I went to quando address eu the fui parliament in para Israel, falar com o parlamento em the Israel, parliamentarians, os and I parlamentares, told them e eu that war disse with para Iran is eles que coming, a guerra com o Irã estava and vindo fulfilled, e cumpriu-se. the war that A you see guerra que DRC, você vê em when I gave the DRC, quando prophecy eu dei a fulfilled, profecia e se cumpriu. recently in Recentemente, Tanzânia, at the elections nas fulfilled, eleições, e se the cumpriu. war A you see guerra also que in você Sudan vê fulfilled. também em Sudão se cumpriu. All these plus the Todas coronavirus, estas, mais o the coronavírus, prophecies fulfilled, as profecias se cumpriram. earthquakes. Os This terremotos. is the implication of Esta é a that. implicação disto. The Lord is O saying in Senhor está Zechariah chapter dizendo 3 em verse 3 as I Zacarias finish, capítulo 3:13, enquanto that eu Joshua, termino, que the high Josué, o sumo sacerdote, stand before the ele Lord. veio para ficar diante And do Joshua Senhor, was dressed e in Josué filthy estava clothes vestido com vestes as he sujas, stood enquanto ele before the ficou angel of the Lord. diante do anjo do Senhor. The angel of O the Lord, anjo do Senhor, that is the este pre-incarnate é o Christ. Cristo pré-encarnado. That is Christ before Este é incarnation. Cristo antes da sua And the encarnação. Lord is saying that E o right Senhor now, está dizendo que agora the Church mesmo of Christ a globally Igreja de Cristo needs to globalmente prepare. precisa se preparar. That's why É por we are isso preparing all que the nós nations estamos now. preparando todas as nações They need to agora. repent Eles precisam and turn se away from all arrepender sin. e se apartar de todo o The Church of pecado, Christ a Igreja de and the Cristo nations, e as nações, that he may give them para que o Senhor possa dar para garment of eles as righteousness. vestes de justiça In que você Revelation, vê em chapter Apocalipse 19, capítulo verse 8. 19, versículo 8. Finest linen, Linho bright finíssimo, and clean, resplandecente was e given limpo, to her to foi wear. dado a ela para vestir-se. And the E Lord o is saying Senhor that está dizendo when you hear que all quando these você prophecies, ouve todas estas profecias fulfillment, e o seu cumprimento and the cripples e os walking, aleijados andando, then he's saying this então is ele está the meaning dizendo of que that. este é o significado The implications are disto. this. As implicações são Is to be estas. able to impact Que on your isto Christian possa life. impactar a tua vida It should cristã. encourage you Isto deve to te now live a more encorajar heavenly a agora focused life. viver uma vida mais It focada should no encourage céu. you Isto to deve have te a more encorajar righteous a Christian ter life. uma vida cristã mais And justa encourage you to e have te a holy encorajar Christian a life. ter uma vida cristã santa foster, e fortalecer encourage you e te to have encorajar an urgency a ter uma in the way you are urgência na preparing. forma como você está se preparando, Preparedness preparação and readiness e prontidão for the coming of the para a Messiah. vinda do Messias. It should make you Isto understand deve te fazer entender life on this que a earth is vida temporary. nesta terra é temporária. It should encourage Isto you, deve te encorajar, te catalyze you, foster impulsionar, you te fortalecer to run and para evangelize, correr e reach evangelizar, out to para people alcançar as who have pessoas not que known ainda Christ, não conhecem a Cristo, that they may also para now que get eles the também opportunity possam ter a to go oportunidade into the de glorious ir eternal para o kingdom of God.
poderoso e eterno reino de Deus. And it should also Isto encourage you também deve te encorajar to be contented a with the estar Christian life you contente have. com a vida cristã que você No tem. matter the Não persecution. importa a perseguição. Whether you are living a holy Se life, você está vivendo uma vida santa If you're being e você persecuted in the está office, sendo perseguido no escritório, being persecuted sendo at home or perseguido em wherever, casa, onde quer que seja, but should give mas isto contentment, deve te perspective. dar alegria, perspectiva, A godly life, a uma godly vida Christian life. santa, uma vida cristã santa. And it should help Isto you deve te ajudar a reject the world, rejeitar o deny mundo, the world, a negar o mundo, as you see in como 1 você John vê chapter em 2, 1 João capítulo 2, 17. versículo 15 ao 17. It should encourage Isto deve purity. encorajar a pureza, As you see in 1 como John você chapter vê 3, em 1 João capítulo verses 3, 2 and 3. versículos 2 e 3. Those who have Aqueles this que promise, têm nele esta promessa, they purify eles se themselves. purificam a si mesmos, Because Jesus, porque the Lord Jesus, himself is o pure. próprio Senhor, é puro. And the Lord E o is saying, Senhor está dizendo should foster que isto obedience deve to te God. estimular a obediência a Deus. This generation Esta is largely geração é disobedient to the grandemente desobediente ao Senhor. The Lord is E now o Senhor calling the whole agora earth. está chamando a terra inteira, Calling all the chamando nations. todas as nações, Calling the chamando Church a of Christ. igreja de Cristo, Calling chamando the o púlpito, Calling the pastors. chamando os pastores to obedience para to a the Lord. obediência ao Senhor. 2 Peter chapter 3, Segunda 14. Pedro capítulo 3, Hebrews 14, chapter 12, 14. Hebreus 12, That now 14, you may para live que agora a more você possa obedient viver life. uma vida mais obediente. The Lord is O saying Senhor está dizendo right que now, agora mesmo this should give you isto hope. deve te dar And esperança you should focus e você deve onto your focar heavenly na home. sua casa celestial, Because you can porque tell very você clearly pode dizer from your muito evening claramente pelos seus noticiários that noturnos the Messiah is que o coming. Messias está vindo. The Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Todarabá. Todarabá. The Messiah is O coming. Messias está vindo. Be holy. Sejam santos. Let me lead everybody to Deixe-me Jesus. conduzir todos para Jesus. Everybody repeat this Todos prayer. repitam esta oração. Say, "Mighty Lord Digam, Jesus, poderoso Senhor Jesus. Today I repent of all Hoje sin eu me arrependo de todo pecado and I receive you, e my eu Lord te Jesus, recebo, meu Senhor Jesus, inside my dentro heart, do meu coração, into my no heart, meu coração, as my como Lord and my meu Savior. Senhor e meu Salvador. Lord, keep me away Senhor, from sin mantenha-me longe do pecado and teach me the e way of ensina-me o holiness caminho da santidade and e prepare me prepara-me for the eternal para kingdom o of eterno God. reino de Deus. Lord, when you come for Senhor, the quando church, tu vieres para a igreja, please remember por me favor, lembra-te de mim, by keeping my name mantendo o meu nome in the Lamb's no Book of livro Life. da vida do Cordeiro. In the mighty name No of poderoso nome de Jesus, I'm born again. eu nasci de novo. Amém. So, blessed Então, people, povo abençoado, God bless que o you, Baruch Senhor os Hashem, abençoe. Adonai. Baruch Hashem, Todarabá. Adonai, Todarabá.